chamada Arroio Grande. Quando chegamos em Arroio Grande, a cidade era pequena, 2.000 habitantes, pequena, mas a igreja católica, pensa, irmãos, uma igreja católica enorme, enorme, muito grande, um palacete na praça central daquela cidade, de uma avenida principal. E também, quando chegamos ali, a cruzada seria de noite, na praça, em frente à Babilônia, em frente à igreja católica. Quando então passamos um período de oração e fomos para a cruzada, e estava assim umas 40, 50 pessoas assentadas, umas crianças, pessoas assim mais distantes na praça, assim havia um mercado aberto, outras que estavam ali próximo ao mercado, havia para mais de 70 pessoas no total, na cruzada. E então começamos a ministrar, e eu olhava aquela enorme igreja católica, aquilo me incomodava. De tarde eu saí com 2 jovens da igreja e fui até a rua, a avenida principal, na rodovia onde entra para essa cidade, e havia uma imagem num pedestal desse tamanho, um pedestal, e a imagem também desse tamanho, de como eles chamam, muita santeria, são santos, acho que Senhora da Bárbara, Senhora da Conceição, alguma coisa assim, não lembro agora. Escuta isso, na entrada da cidade e na rua, no final da rua da cidade, e fora as casas, e fora a igreja católica, uma idolatria, e eu estou ministrando o poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus, sobre o Senhor, o cavaleiro, do cavalo branco do Apocalipse, o que reina para sempre, o que nos salvou, que nos libertou. E eu olho aquela igreja católica e eu penso comigo, como eu vou declarar aqui que essas imagens não prestam para nada? Quem está por trás disso é o diabo. E então, eu lembro do Josué Nion. Josué Nion, ainda na década de 80, 90, foi até o Japão, e eu começo a dar esse testemunho. Quando Josué Nion foi ao Japão, e a apóstola interpretava, quando Josué Nion foi ao Japão, e eu estou ouvindo ela interpretar e estou dizendo, ele entrou então por trás da cortina num templo budista, onde havia um sacerdote budista que há 18 anos acendia incenso a Buda. Então ele pergunta ao sacerdote budista se algum dia Buda abriu os olhos e sorriu para ele. E disse, não. Então, você tem um Deus cego. Josué disse para ele. E ele olhou. Algum dia Buda levantou-se e foi até você e te abraçou? Oh, não creio. Então você tem um Deus paralítico e manco. Algum dia ele falou com você? Ali onde está sentado uma imagem enorme. Oh, não creio. Então você tem também um Deus mudo. Então você tem um Deus surdo, cego, mudo, paralítico. E eu estou pregando isso. E então Deus checkmate. Assim como aquele sacerdote budista, ao ouvir a ousadia daquele homem de Deus, ainda jovem, Josué Nion, se converteu, pegou a indumentária budista e jogou na imagem. Disse, eu não quero mais você, seu velho e gordo e feio. Eu quero agora a Jesus. Porque o profeta, o missionário Josué Nion, pregou a Jesus, um Cristo vivo, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E então eu disse, eu vou dizer aqui nessa cidade, essas imagens de escultura, essas imagens que tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, essas imagens não podem salvar você, não podem libertar você, mas eu conheço um Deus, aqui agora Ele está conosco, onde está 2 ou 3 reunidos, Ele está presente, o seu nome é Jesus, o seu sangue é poder, e para provar que Jesus está aqui, quantas pessoas há enfermas nesse lugar? E veio para mais de 20 pessoas. E eu falei, Espírito Santo, agora é contigo. E fizemos uma oração. E então repreendemos todo tipo de enfermidade e pedimos às pessoas, eram muitas pessoas, coloque se for possível, aonde há enfermidade, uns colocavam nas costas, outro na cabeça, outro no coração. Onde não pode, coloca no seu coração a mão, e as pessoas colocavam as mãos, e então nós oramos e repreendemos as doenças. E sabe o que aconteceu? Eu disse agora, o que você não podia fazer, e você agora pode fazer. E então uma senhorinha começou
abaixar. E eu chamei um outro senhor, perguntei para ele, e umas 5 pessoas testemunharam, mas só entendi 2 porque a apóstola não interpretou para o português, mas houve 2 que eu entendi, que foi esse senhorzinho, e eu disse para ele o que te aconteceu. Ele disse: hermano, eu que estava muito malo, eu vim para cá muito malo, sentindo pesado, pero que na hora de oração eu fui sanado, todo malo saiu. E eu falei: aleluia, ele estava mal, e quando fizemos a oração, ele sentiu que todo mal saiu. E então eu perguntei àquela senhorinha: minha senhora, o que se passa? É que eu não podia, é que minha coluna está muito dolorida e muito dolor. Em outras palavras, ela estava dizendo no nosso português que a sua coluna doía muito, mas na hora da oração, aleluia, a dor saiu e ela foi curada. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome de Jesus. E então pedimos às pessoas para voltar, e fizemos outro apelo para entregar a vida a Jesus. Mais de 20 pessoas com crianças vieram à frente, e então fizemos a oração do pecador. Agora você não faça ideia, irmão, do peso espiritual que havia nessa cidade, da guerra que enfrentamos. Mas eu aprendi uma coisa: quando eu vou ministrar, aqui há os céus abertos, eu sinto a unção do Espírito Santo, aqui há uma presença de Deus. Sempre que eu vou pregar, eu sinto a unção do Espírito Santo. Mas há lugares que a gente vai pregar e é aquele peso espiritual. E eu aprendi, aonde há o peso espiritual, onde há a força das trevas opositora, maior é a glória do nosso Deus. Porque o nosso Deus diz a sua palavra no capítulo 16 que nós lemos, e o versículo 24: contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. É mais tremendo do que todos os deuses, do que o diabo, do que a morte, do que o inferno, os exércitos das trevas. O nosso Deus é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Louvado seja Deus. E então voltamos para Cartagena e fomos para a convenção. Quando chegamos na convenção, escuta isso, encontramos o pastor de Girassol de Betel. E então perguntamos para ele se aquelas pessoas que vieram à frente haviam entregado a vida para Jesus. E ele disse que a maioria estava na igreja. Houve um crescimento na igreja. Então ficamos alegres. Uma das primeiras confirmações do que Deus estava fazendo. Escuta isso. O outro pastor que encontramos também dessa cidade de Arroio Grande, o de Monteria não foi. A de Coroçal, aquela pastora de Coroçal, onde o céu estava aberto, também foi maravilhoso o que ela contou. E o pastor de Monteria não foi, mas o pastor de Arroio Grande foi. E quando eu perguntei para ele se houve frutos da cruzada, ele também disse que pessoas que entregaram a vida ali também estavam congregando. E o que mais me impactou, eles chamam lá os pais de santo, mãe de santo, de bruxo, de bruxa. E então ele disse: hermano Carlos, evangelista, é que havia uma bruxa lá, é que ela veio para frente. A bruxa veio para frente entregando a vida a Jesus. Uma mãe de santo entregou a vida a Jesus, porque ela descobriu que Jesus é o único Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Eu vou para o encerramento da mensagem. Escuta esse testemunho que Deus está me dando aqui, que aconteceu em Colômbia, que nós fizemos em Colômbia, que a graça de Deus esteve sobre nós. Quando chegamos nessa viagem, antes da convenção, esse pastor Jairo, ele foi mordido por um mosquito que eles chamam de chikungunya. O chikungunya é como a dengue. Diz que saiu a reportagem aqui no Brasil, acho que no Globo Repórter, não sei. E ele foi mordido. O chikungunya, ele chega a ser pior que a dengue, porque ele paralisa mesmo os membros do corpo. Cada junta dói demais. A primeira semana a pessoa fica em muita febre alta, vômito, passando muito mal. E depois de uma semana, com as medicações, alguns morrem. A pessoa fica 2 meses para recuperar das dores. Escuta, quando chegamos na casa da apóstola Sandra, pastor Jairo tinha sido picado. Nós fomos numa igreja e quando chegamos de noite, ele foi picado pelo chikungunya. E estava mal na cama, estava deitado muito mal, com muita dor. E então nós impomos as mãos sobre ele, como diz a palavra de Deus, e oramos e declaramos sobre ele a cura. E eu disse: em nome de Jesus, amanhã você vai amanhecer totalmente curado, em nome de Jesus. Aleluia.
No outro dia cedo, irmãos, isso foi um milagre dos maiores que eu vi ali. Ele levantou, pegou o seu carro e foi trabalhar. De noite ele chegou e eu falei, Jairo, ele, Carlos, usted não profetizou? Ele disse que eu estava sano, eu estou sano, eu estou sano. E ele disse, Carlos, você não falou que eu ia ser curado? Eu estou curado, louvado seja Deus. Não importa a doença, o que importa é o poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No seu nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E todo demônio de enfermidade, ao nome de Jesus, se bate em retirada. Você que ouve agora pelo YouTube, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, seja curado, sarado de toda e qualquer enfermidade que te assole. Você no leito do hospital, receba fé no nome de Jesus, seja curado pelo poder do nome do sangue de Jesus, agora, em nome de Jesus. Escuta, retornamos ao Brasil. Quando eu chego, eu liguei para uma pastora, chegamos na terça-feira, na quarta-feira, liguei para uma pastora, aqui do Taboão. A primeira coisa que ela disse, escuta isso, e eu vou encerrar. Carlos, você assistiu as reportagens em Colômbia? Falei, não assisti. Carlos, eu estava sentado aqui com meu esposo no sofá de casa, e passou no noticiário, um dos maiores traficantes da Colômbia, entre os maiores do mundo, foi preso aqui no Brasil, acho que Rio Branco, no Acre, se eu não me engano a cidade. Foi preso. Quando eu vi essa notícia, eu lembrei de você. Você estava na Colômbia e o seu chamado é derrubar principados e potestades. E então ela disse isso e eu fui na internet e fui pesquisar. Ele foi preso no dia 23 de outubro. Nós pregamos em Coroçal, onde os céus estavam abertos. E Deus mandou repreender o principado. Dia 19 de outubro. Escuta, e eu disse a alguns irmãos que nos acercaram, preste atenção. Porque Deus disse, depois que acabou esse culto, que um dos principados dos maiores caiu. E quando o principado cai, no mundo espiritual, no mundo físico, a pessoa que ele usa também cai. E então, quando eu vi isso, ela começou a dizer, Carlos, eu lembrei quando você foi para Londrina. E eu estava em jejum de 40 dias e fui para Londrina. E fizemos uma oração na casa de uma irmã em Londrina. E uma das maiores feiticeiras, líder do movimento negro, morreu. Porque nós estávamos debaixo de um envio do Espírito Santo, debaixo de jejum e de oração. E então quando entramos no mundo espiritual, não é nós que entra, o próprio Deus entra no mundo espiritual conosco. Porque está escrito, o que se une a uma prostituta é uma carne com ela. Capítulo 5, versículo 16 e 17 de 1 Coríntios. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Deixa o que eu vou te dizer. Preste atenção. Quando você se uniu a Jesus no mundo espiritual, não é você, não é a sua força, não é o seu poder, é Jesus através de você, é Jesus através de você. E então quando declaramos no dia 19 de outubro, no dia 23 de outubro, a Polícia Federal o buscando por um ano, monitorando, e ele caiu por terra. E então pelo telefone eu comecei a sentir aquela presença de Deus e comecei falar em línguas, ela começou a falar em línguas do outro lado, e então eu falei, obrigado Deus, porque tudo que eu pedi para o Senhor confirmar, do que estava sendo feito em Colômbia, o Senhor está confirmando, e eis que dos maiores principados de tráfico de droga, caiu por terra. Sabe por quê? Porque houve toda uma preparação de jejum, de oração, envio da igreja, oferta missionária que nos deram, toda uma igreja envolvida, e muitos amados e conhecidos meus, envolvidos em oração por mim. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus fala que vai te levar, Ele te leva. Quando Deus fala que vai te dar, Ele te dá. Quando Deus fala, você pode esperar e ficar em sua presença, porque Deus cumpre o que Ele diz. Oh, maravilha. Vamos ficar em pé.